Como é que é essa história de casaram-se duas pessoas e separaram-se três pessoas? Bom, eu sou Jordan Lessa, para você que não me conhece, e para você que me conhece, eu sou o mesmo Jordan Lessa. Gente, a história que eu tenho para contar para vocês faz parte da minha vida recente. Eu quero lembrar o seguinte: primeiro, o canal não é sobre mim, mas é importante falar sobre o que eu vivi, sobre a minha história, porque tudo que eu vou contar, toda colaboração que eu posso dar na sua carreira como terapeuta, como psicólogo, como profissional de RH, enfim, profissional que atende, que lida com gente, que atende consultório, é partindo da minha história, parte de mim, da minha experiência. Então, não é falando sobre mim, mas é usando a minha experiência, a minha história, para ilustrar as informações que eu passo para vocês lá na mentoria. O canal é um veículo importante para que a gente aprofunde alguns assuntos de uma maneira coletiva. Obviamente, quem está comigo lá na mentoria sabe que os assuntos são tratados de forma mais aprofundada, né, com exemplos, com foto, com tudo que tem direito. E tem as aulas gravadas também, são encontros ao vivo e tem as aulas gravadas. Mas você que não tem a possibilidade de estar comigo na mentoria, que ainda não tem essa possibilidade, seguindo aqui no canal, acompanhando aqui no canal, você também vai ter muitas informações que são pertinentes, são importantes e que podem sim fazer total diferença nos seus atendimentos humanizados, inclusivos, certo? A ideia é essa. Então, assim, quando eu começo a contar uma história, como a de hoje, por exemplo, em 2011, foi liberada aqui no Brasil, pelo STF, a união estável. Se eu não me engano, foi 2011. Em 2013, depois de muita luta, porque nada acontece assim, né? Ah, não, aquele povo precisa, vamos dar para eles. Não, tudo tem que ser com muita luta. E essa questão não foi diferente. Mesmo porque as pessoas confundem muito o casamento civil, né, e o casamento religioso. Então tem uma corrente muito forte dizendo que no religioso, que eu não aceita, porque a igreja tal, porque a minha fé, porque não sei o quê, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o casamento que lutamos tanto para conseguir é um casamento no civil, ou seja, é um contrato entre duas pessoas que lhes dá o direito de igualdade com qualquer outro casal. Porque não é justo, né, que, por exemplo, um casal homoafetivo, dois homens ou duas mulheres, construam um patrimônio, como eu sei de histórias e eu já vi acontecer, ninguém me contou, né? Porque ao longo de 58 anos, quase 59, eu já vi muita coisa. Então eu já vi um casal homoafetivo, eram dois rapazes que viveram, dois rapazes não, já eram dois senhores, que viveram mais de 20 anos juntos. Mas na época não existia a possibilidade de união estável, muito menos de casamento. E eles construíram um patrimônio, eles tinham casa própria, eles tinham um negócio em comum, enfim. E aí um deles faleceu e o viúvo foi pro velório, né, sofrendo aquele momento todo, ele completamente desnorteado, o sofrimento, o luto que todo mundo sabe como é. Quem não sabe, infelizmente, um dia vai saber, porque todos nós passaremos por isso. E não é fácil. E aí ele estava muito abalado. E quando ele foi pro velório, pro sepultamento, quando ele volta para casa, a família tinha trocado a fechadura da casa deles, do apartamento deles. E ele não pôde sequer entrar no apartamento para retirar as coisas dele. Então, a união estável dava alguns direitos, mas não era um direito amplo. Porque mesmo que eles tivessem a união estável, ele teria que entrar na justiça e provar, porque nem todo juiz, à época, aceitava como válido a união estável diante das alegações da família. Era muito complicado isso, né? Quem não viveu isso não imagina o sofrimento que é. Bom, resultado, ele teve que entrar na justiça para pleitear o seu direito, para provar que ele e o companheiro, ele e o esposo que faleceu, tinham construído tudo junto. Ou seja, uma dor de cabeça tremenda, e até que isso se resolva na justiça, ele passou um perrengue danado. Então, quando a gente pleiteou o casamento civil registrado em cartório, aquele documento que tem validade, fé pública, é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, não tem nada a ver com religiosidade. É uma garantia de direitos, do mesmo direito que todo casal heteroafetivo tem. E o casal hétero, ele não vai perder os direitos dele, porque um casal homoafetivo está conquistando o direito de igualdade. Dito isto, eu quero te contar uma história interessante. Quando eu me casei, primeiro foi a união estável, que foi lá em 2011, se eu não me engano. Em 2013 foi liberado o casamento civil. E no estado do Rio de Janeiro, na capital, houve o primeiro casamento coletivo homoafetivo. Se eu não me engano, eram 300 casais, era muita gente, que foi feito dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era o primeiro, deu uma repercussão tremenda e foi uma coisa muito linda.
de ver tantas pessoas ali reunidas, homoafetivas, fazendo aquilo que, sabe, é o sonho para muita gente. Tinham muitos casais ali idosos que já conviviam há mais de 30, 40 anos e só naquele momento estavam conseguindo concretizar, né, aquela união através do casamento. E eu me casei nessa época. Quando foi em 2016, não sei, mas eu acredito que tem a ver com o início da minha transição, mas isso já é uma outra história. Acompanha aqui que você não perder nada. A minha ex-esposa pediu o divórcio. Ok, vamos pro divórcio. Amigável, amigável. Fomos pra Defensoria Pública, porque grana, né? Nós é bonitinho, mas grana a gente ainda não tem. Então nós fomos pro divórcio, amigável, Defensoria Pública, tudo correu muito bem, parará. Quando chegou na frente lá da defensora, que estava preenchendo nossa documentação, ela faz aquelas perguntas de praxe. O casal tem bens? O casal tem filhos, né? Para saber o que fica, como é que vai ser a partilha e tal. E aí, na hora de assinar a documentação, na mesma comarca que estava correndo a papelada do meu divórcio, também estava correndo a papelada da minha retificação de prenome e gênero. A minha retificação de prenome e gênero saiu em 2017. Lembrando, que isso também é um assunto para um outro vídeo, que naquela época isso era feito através de um processo judicial, não era como é hoje, que você vai no cartório, faz uma autodeclaração e faz a retificação de prenome e gênero, certo? Mas aí a gente vai falar mais disso num outro momento. E aí demorou 3 anos para sair a minha retificação de prenome e gênero. E também demorou 1 ano e meio para sair a certidão do divórcio, a averbação do meu divórcio. E aí, brilhantemente, né, esta mente aqui pensante, quando a defensora me apresentou a papelada para eu assinar, eu olhei para ela e falei assim, teremos um problema aqui. E por quê? Então, aí eu expliquei para ela que a papelada da retificação de prenome e gênero corre na mesma comarca. E aí, o que vai acontecer se, por exemplo, o divórcio sair primeiro com o meu nome anterior e a retificação de prenome e gênero sair depois? Ela falou, olha, vocês vão ter que fazer 2 novos processos, tanto você quanto a sua ex-esposa, para poder retificar a averbação do divórcio. Porque a averbação do divórcio vai sair no nome antigo. Se você vai mudar o seu nome, você vai ter que fazer a retificação do divórcio para poder colocar tudo no nome que te representar na época. Aí eu falei, vai ser complicado isso, né? Porque a justiça a gente sabe que demora. Não é fácil esperar tanto tempo. E se a gente tiver algum problema nesse meio tempo, que precisar de uma comprovação, que precisar da certidão de divórcio para resolver. Aí ela realmente vocês vão correr esse risco. Eu falei, caramba. Aí ficamos os 3 ali na sala, um olhando para cara do outro assim. De repente me deu uma ideia. Pam! E se a senhora pudesse fazer uma gentileza? A senhora pode redigir o documento igual ao teor, né, em 2 vias. Eu vou assinar uma com o meu nome antigo e assina outra com o nome que eu estou pleiteando para retificar. Sendo assim, na época que sair ou o divórcio ou a retificação, o que sair primeiro não vai ter problema, porque já vai ter um documento assinado com os 2 nomes, é só colocar o que estiver valendo. Olha, ela olhou para mim, deu um risinho e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu já vi muita coisa acontecendo aqui nesta comarca, mas é a primeira vez que casam 2 pessoas e se separam 3. Porque aí, lembrando, eu não tinha feito retificação nenhuma, eu não tinha iniciado a minha transição, né? Que eu sempre falo que a transição acontece primeiro aqui e depois é que ela vai tomando forma externa e as pessoas começam a percebê-la. Então a transição que eu estava fazendo ali é uma transição social. Ela era na minha cabeça, eu estava mudando. Mas de restante não tinha mudado muita coisa, né? Apesar de afetar a minha relação com a minha ex-esposa, porque isso sim foi um fator que afetou, porque a gente muda muito. Mas também é assunto para outro momento. Voltando aqui para a questão do casamento, naquele momento em que eu tive a união estável, em que eu tive o primeiro casamento civil, nós formávamos um casal homoafetivo. Porque por mais masculino que eu já fosse, era do gênero feminino. Eram 2 pessoas do gênero feminino que estavam se casando. Então era um casal homoafetivo. A partir do momento em que a gente se divorcia e sai a minha retificação de prenome e gênero, que aliás foi brilhante a minha ideia, porque a minha retificação de prenome e gênero saiu primeiro e o divórcio saiu depois. E quando veio a certidão da averbação do divórcio, já veio no nome novo, no nome atual, como Jordan Lessa se divorciando da sua ex-esposa. Então foi fantástico. Isso evitou que a gente tivesse que fazer um outro processo na justiça, certo? E aí, quando sai esse divórcio, já é um casal hétero, porque era uma pessoa do gênero masculino, eu, e uma pessoa do gênero feminino,
ela, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de retificação de prenome gênero, dessa mudança toda, isso é muito mais profundo, isso inclui muitas outras vertentes da nossa vida. E a gente vai falar disso nos próximos vídeos. Ah, inclusive eu vou contar pra vocês como é que foi o meu segundo casamento. Como é que é o meu casamento hoje? É um casamento homoafetivo? É um casamento hétero? É um casamento... como é que é? Eu tô casado de novo. Eu tô há 6 anos casado, né? Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Mas até lá, quebra um galho pra mim. Comenta, compartilha, curte. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, porque esse canal aqui é pra isso. Tá bom? Um beijo grande. Até o próximo.